Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês nessa nossa live ICO Series. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Irene Azevedo. Hoje eu estou responsável pela prática de ICO da LHH Brasil. Daqui a pouco eu explico para vocês o que é o ICO. Mas antes, deixa eu contar um pouquinho sobre a LHH. Então, para falar sobre a LHH, falar sobre o propósito da LHH. Nosso propósito é encontrar e oferecer soluções que ajudem a empresas e indivíduos a prosperarem no mundo em constante transformação. E para que a gente possa cumprir esse propósito, a gente tem algumas soluções. Então, nós temos soluções de desenvolvimento de talento, coach, soluções de assessment, né? Soluções que ajudam a fazer o upskilling e o reskilling das pessoas. Temos as soluções de transição de carreira. E aí a gente atende a todos os níveis. E o ICO está dentro dessa solução como uma prática que atende à transição de carreira de C-Level. E a ICO é International Center for Executive Options. E a gente tem mais uma solução, que é as soluções de recrutamento. Tudo isso ajudando na mobilidade de talentos. Bom, hoje é um prazer imenso. Estou aqui com o Renato, com a Adriana, e nós hoje vamos falar de um tema que está na crista da onda, né? É burnout, né? Bem-estar e o papel da liderança. É interessante que o papel da liderança, que nós estávamos comentando aqui antes, na verdade, agora, o líder vai fazer o papel que ele sempre teve que fazer, que era o papel de liderança. Antes, se ele não fizesse, as coisas até iam, agora, não mais. E também, baseado nisso, nós fizemos uma pesquisa a respeito do como é que as pessoas se sentiam em relação à liderança, como eles se sentiam, desde a alta liderança, a média liderança e os colaboradores, né? E foi muito revelador perceber o seguinte: a percepção que a liderança tem do seu papel não bate com a percepção de que os colaboradores pensam da sua liderança, né? Bom, então, para começar, vamos. Primeiro, eu queria que Renato e Adriana, agradecendo a presença dele, agradecendo também a presença de todos vocês que estão aqui. As perguntas podem ser no chat, podem ser feitas pelo chat. Eu, na medida do possível, incluo as perguntas. Então, Adriana e Renato, por favor, se apresentem. Bom dia, boa noite a todos. Obrigada, Irene, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou a Adriana Zani, sou a vice-presidente de RH para a América Latina da Aon. Estou muito contente aqui de estar com o Renato, falando desse assunto tão importante hoje em dia, tão crítico, né? E que finalmente está nas nossas agendas, que é o papel da liderança nesse acolhimento, né? Nessa recepção e no entendimento melhor dos seus equipes, dos seus times, dos seus grupos de trabalho, com relação a um tema tão falado hoje em dia, que é o burnout. Não é novo, né? Mas agora definitivamente entrou nas nossas agendas como uma discussão estratégica importante para todo mundo, para toda a liderança. Então, boa noite a todos, muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada, Adriana. Renato. Obrigado, Irene, pelo convite, Adriana, pela companhia aqui no painel, né, nessa conversa. Né? Então, eu sou Renato, eu sou Head de Recursos Humanos do Banco BNP Paribas, que é um banco de origem francesa. Esse é um tema que está na pauta dos recursos humanos, já estava, como disse a Adriana, antes da pandemia. Acho que a pandemia ela adicionou um caráter emergencial a esse tema, que a gente tem que falar. Então, enquanto profissionais de recursos humanos, né, a gente tem que falar sobre o tema, tem que educar a liderança. Então, subiu alguns níveis aí na nossa agenda, né? Então, muito bom estar aqui conversando sobre isso. Ótimo. Então, para a gente começar, as perguntas às vezes variam de diversos temas também, mas principalmente vamos falar sobre o nosso tema, que é o burnout, o bem-estar e o papel da liderança.
Então, dentro desse tema, como é que vocês veem o papel da liderança nesse tema de burnout e bem-estar? E também, como é que vocês estão cuidando dessa liderança ou se assegurando que essa liderança possa exercer um papel, se for o caso, vocês acharem que realmente isso é necessário? Bom, Irene, no nosso caso, é um assunto que está na agenda e na pauta estratégica, não só da área de recursos humanos, mas da nossa liderança. A gente tem falado muito disso, a gente vinha já até antes, né, da pandemia, conversado muito sobre esse assunto, treinado os nossos líderes na questão primeiro do autoconhecimento, né, que é super importante, você se autoconhecer para saber as suas debilidades, saber seus pontos fortes, entender a você mesmo, para você depois entender o seu time, entender e desenvolver o seu time. Então, é um assunto que já vinha antes na nossa agenda de preparação e treinamento da nossa liderança, no sentido de autopercepção, né? De aceitação das vulnerabilidades, da aceitação das suas dificuldades, para poder se desenvolver, para poder se conhecer melhor e fazer o mesmo com seus times, com as suas equipes. Então, a gente tem isso depois da pandemia se tornou um assunto mais forte, né? Já fazia parte da nossa agenda de treinamento das lideranças e tudo mais, passou a fazer parte de uma pauta estratégica também de negócio nossa, né? Então, não é um assunto só de RH, é um assunto de liderança das lideranças de uma maneira geral, e a gente tem preparado cada vez mais os líderes na questão do autoconhecimento, na questão da autopercepção, do entendimento das suas vulnerabilidades, né? Porque já não tem mais líder Superman, Superwoman, super-herói, né? E a gente tem, sim, aí um líder que também é vulnerável, que expõe as suas vulnerabilidades e que acolhe a equipe, acolhe seus times com relação às suas dificuldades, com relação às suas agendas e com relação aos seus momentos de maior ou menor estresse. Então, isso é um tema que está constante nas nossas agendas e no nosso dia a dia, não só de treinamento, mas uma discussão de negócio importante. Adriana, você Perfeito. quando fala da vulnerabilidade, me lembrei que o blog da Brené Brown é Dare to Lead. Então, ouse liderar. Fico muito feliz de você estar implantando uma cultura, né, de autoconhecimento, porque, como se fala também muito de inclusão, não há inclusão sem autoconhecimento. É impossível haver inclusão. Você não consegue aceitar a diferença dos outros se você não aceita você como um ser individual, né? Então, que bom ouvir isso. E agora vou querer ouvir o Renato, querido. Não, legal. Acho que na mesma linha, né, da Adriana, assim, a gente é um tema que tá na agenda, né, da liderança da empresa, da gestão. A gente tem um programa de desenvolvimento de gestores interno, né, que é o Management Passport, e temas relacionados a lidar com bem-estar, saúde mental dos colaboradores, ele entra, né, nessa pauta, nessa agenda. Então, a gente tem, por exemplo, desde de conversas não violentas, que a gente chama de comunicação empática, né, a questão de uma gestão inclusiva, gestão participativa, de como você endereça, né, algumas situações com os colaboradores. Porque quando a gente fala de burnout, saúde mental, né, bem-estar, no momento que chega num atestado, a gente já está tarde, né? Quando a pessoa já tem um problema, né, mais sério, a gente já está tarde. Então, a gente tem que discutir formas de antecipar isso e ajudar os colaboradores e os gestores, né? Os gestores, eles acabam tendo uma responsabilidade ali de uma entrega de resultado, né, com as suas equipes, e tem também que prestar atenção nas necessidades individuais dos colaboradores. Então, a gente tem falado muito aqui de criar uma rede de proteção, né, para o bem-estar dos colaboradores, né, que passa, né, por esse autoconhecimento, esses alertas, então trazer o tema, né, para reflexão, mas também de passar a identificar, né, junto com os líderes, os pares, né, eles tiveram um papel fundamental, não só o líder, que às vezes não estava ali tão próximo, né, então um par, um colega, né, e aliado, obviamente, a serviços profissionais para ajudar nesse tema, né? Então, nosso programa de assistência ao empregado, né, serviços profissionais que ajudam nesse processo. Então, é isso, é criar uma rede de proteção que passa, em grande parte, por uma educação, uma reeducação e um aculturamento aí do gestor nesse processo de uma gestão mais humana, né, de uma gestão mais próxima dos colaboradores.
Ótimo, obrigada. Agora, dentro desse tema, né, porque estamos falando da pandemia que acelerou, como a Adriana falou, esse tema de burnout sempre existiu, mas, de qualquer maneira, ele agora ele está exponencial, né? Então, nos Estados Unidos, e aqui já está começando alguns movimentos dessa The Great Resignation, que é a ressignificação do trabalho, né? Vocês sentiram isso nas organizações de vocês? Olha, Irene, no nosso caso, a gente vinha já num caminho de transformação globalmente muito forte, né? E a gente, inclusive, teve toda uma reflexão com relação à declaração do nosso propósito, revisitar o nosso propósito e repensar o propósito globalmente e redeclarar o nosso propósito, né? Conectar isso com o sentido maior do trabalho, da vida e do nosso sentido no mundo, né? O que a gente faz nesse mundo? Então, a gente trabalhou isso ao longo do ano passado todo, fizemos um trabalho importante com todas as lideranças globalmente, na região também, no Brasil, idem, e a gente está conversando disso cada vez mais com os times, né? Porque esse ressignificado passa também por a gente se conectar com a organização onde a gente está, né? Falando de uma maneira mais ampla. Então, quando eu ressignifico o meu propósito, o meu trabalho, e a organização está conectada com isso individualmente, isso muda o sentido do meu trabalho, o sentido da organização no mundo, né? Então, a gente fez um trabalho ano passado super interessante com todas as lideranças, ressignificando, repensando o nosso propósito, ressignificando a nossa existência enquanto organização e fazendo uma declaração pública com relação a isso, conectando todos os funcionários, todos os colegas nesse movimento, né, de se repensar enquanto colegas, a gente chama os profissionais de colegas, dos nossos colegas, e ajudando com que eles fizessem uma reflexão com relação ao seu propósito individual e conectando isso com o propósito da EO. Então, foi um trabalho super lindo, a gente está nisso ainda, a gente está trabalhando muito as lideranças e cada um individualmente para fazer essa autorreflexão e se reposicionar dentro da organização para algo que faça sentido, né? Porque é isso que a gente está vendo. O que é que faz sentido para mim? O que faz sentido para o mundo? E como é que eu quero me reposicionar? Como que eu quero me pensar enquanto profissional nesse mundo, né? nessa organização onde eu estou e no mundo onde o que eu influencio nesse mundo, se é a mudança que eu quero para o mundo, né? Então, a gente fez um trabalho muito grande, está continuando esse ano, com todos os colegas, 50 mil profissionais no mundo todo, com relação ao meu propósito individual conectado com o propósito daí, o impacto que a gente causa no mundo. Você já teve alguém que ressignificou? Porque no outro dia teve o Zé Renato falou que na CTG teve um líder que disse, olha, esse papel que estou esperando de mim da liderança atual não é o que eu quero, então eu tenho que sair. A gente teve caso assim também, e que bom, né? E que bom, a gente está, inclusive, juntos nisso, e ele está seguindo outros caminhos, e outros estão seguindo outros caminhos. Não foram muitos, claro, e que bom, né? Porque quer dizer que a gente está conectado, né? Essas pessoas estão, mas a gente teve alguns casos, assim, disseram, olha, isso não é para mim, não é o que eu estou pensando para mim, e eu quero seguir um outro caminho. E tudo bem também, né? Porque acho que esse ambiente, né, psicologicamente seguro que a gente tem falado é ter essa abertura de dizer, olha, não é para mim, obrigada, né? Eu quero buscar um outro caminho. E perfeito, e tá bom, não tem problema. Eu acho que isso é o inclusivo, né? É aceitar, inclusive, o que não quer, não quer participar, quer fazer de outra maneira, quer ir por um outro caminho de carreira e tudo mais. Então, isso é se sentir tão bem, né, e tão tranquilo de também dizer isso, olha, não é para mim, eu não quero isso, eu quero fazer uma outra coisa. E que bom ter essa abertura da pessoa fazer isso e estar com a gente e planejar a sua saída, e planejar o seu caminho, é super bom e faz sentido, né? Tem que fazer sentido para as pessoas. Acho que o que a pandemia ensinou para a gente é que as coisas têm que fazer sentido, né? Para a vida, né? Não é só para a carreira, é para a vida das pessoas. E agora mais uma pergunta, Adriana. Renato, já passo para você, só estou aqui curiosa. Você sentiu que com esse movimento, né, de
deixar com que as pessoas, né, repensem, né, os seus propósitos e vejam se elas se conectam com o propósito da organização. Você sentiu que isso ajudou a que as pessoas pudessem ter esse sentimento de bem-estar e, consequentemente, burnout e outras coisas decresceram? A gente está nessa jornada, né, Irene? A gente está nessa jornada. Então, a gente tem um entendimento que as pessoas se sentem mais conectadas, a gente tem a percepção de que isso vai engajando cada vez mais os times e os líderes, né? A liderança tem um papel super importante nisso tudo. A gente está numa jornada, é um caminho, né? É um caminho. A gente tem acompanhado isso, a gente tem sentido, né? A gente tem uma pesquisa de engajamento anual, a gente teve um índice altíssimo, a gente sempre é um índice diferenciado em termos de scores que a gente tem no mundo. A América Latina tem um índice diferenciado positivo. A gente viu que nosso índice melhorou ainda mais do ano passado para esse ano, mas a gente está numa jornada, né? É um caminho, e as pessoas estão entendendo isso, a gente está trabalhando nisso com cada um deles ainda, então acho que ainda é cedo para dizer, é isso mesmo, fez sentido, mas os primeiros números e os primeiros indicadores que a gente tem é que foi super positivo, porque as pessoas estão entendendo que isso faz parte da vida delas, né? A gente falou muito disso quando começou a questão da Covid, né? A questão do home office, o homeschooling, né? Os gatos e os cachorros passando, as crianças por trás, né? Então, não existe, né, um profissional, o social, o pessoal, está tudo junto, né? E tem que fazer sentido para a pessoa, para a vida dela, e não só para a carreira, ou não só para uma parte da vida dela. Então, a gente está numa jornada de entendimento, mas os primeiros indicadores mostram que sim, a gente está indo num caminho certo, porque as pessoas estão conectadas pessoalmente com o propósito da organização. Isso ajuda muito a toda a entrega que a gente precisa dar, a todo o trabalho, né? A gente é uma consultoria, trabalha com a cabeça, com o coração, então não tem mais nada, né, de tangível. Então, as pessoas têm que estar muito dentro, né, muito conectadas com o que a gente trabalha com os nossos clientes. Obrigada. Renato, então conte um pouquinho o que está acontecendo no BNP. Não, legal. A gente, acho que na mesma linha, né, a gente é um banco muito de propósito, né? Então, quem conhece o BNP, na questão de sustentabilidade, diversidade, a gente é pioneiro, né, em finanças sustentáveis. Então, tem uma pegada de propósito bastante grande. A gente tem uma identificação dos colaboradores que trabalham aqui com a organização, né? A gente, de fato, teve, durante a pandemia, essa reflexão, né? Então, as pessoas falam, putz, eu gastava tanto tempo no trânsito, né? E agora eu estou conseguindo levar meu filho na escola, né? Consigo ali acompanhar no meio da tarde, né? Uma aula de judô, uma aula de futebol, ou cuidar de pet, né? Meu cachorro, meu gato não ficam tristes que eu fico fora. Então, a gente teve menos discussão a respeito do propósito, da conexão das pessoas com o trabalho, e sim uma rediscussão das formas de trabalhar, né? Então, quantas vezes eu vou precisar estar no escritório, preciso ir de fato para o escritório, o nosso modelo vai ser híbrido ou não. Então, acho que a gente está nesse processo agora de ressignificar não o trabalho em si, mas as formas de trabalhar, né? A gente montou um comitê multidisciplinar, RH, facilities, tecnologia, para rediscutir qual vai ser a nova forma de trabalhar aqui no BNP, exatamente para isso, para ajudar as pessoas que já trabalham com propósito dentro do que elas fazem, dentro do que elas gostam de fazer, com uma forma de trabalho que se adeque também a essa nova realidade, né? Essa questão dela ter mais tempo para ela, né? A gente sabe, a gente está aqui em São Paulo, a nossa sede, pelo menos, né? O tempo de deslocamento é muito grande, então esse tempo é precioso até para fazer, né, um treinamento, um desenvolvimento, estar com a família ou fazer alguma coisa pessoal. Então a gente tem discutido bastante, né? A gente já sabe que o nosso futuro vai ser híbrido, né? A gente está nesse modelo hoje ainda majoritariamente remoto, mas a gente está migrando para um futuro híbrido para tentar, obviamente, reter e ser um ambiente mais inclusivo, né? Como disse também a Adriana, para a maior parte dos talentos que a gente precisa, ou seja, então os negócios eles estão muito antenados com a necessidade do mercado de trabalho, não chega, então, voltando, né, na sua colocação inicial, ao que acho que as empresas estão vendo nos Estados Unidos, eventualmente na Europa, né, de ressignificação, mass resignations, né, the great resignation,
a gente não viu isso. Acho que casos pontuais de pessoas que quiseram se mudar e mudar de estilo de vida, isso aconteceu e deve acontecer ainda por algum tempo. A gente tem, por exemplo, em alguns casos, alguns candidatos, né, que falam, putz, eu já estou trabalhando menos dias, né, não quero me deslocar ao escritório, isso está ok também, ou seja, é importante a gente ser transparente também, né, com esses profissionais, mas, obviamente, nada comparado ao que a gente, pelo menos, lê aí nos estudos, nas notícias americanas, né? Então, a gente está, de fato, tentando buscar esse ponto de equilíbrio para endereçar. Então, a gente tem um ambiente de trabalho bacana, relações, propósito, né? E como que a gente adequa as novas formas de trabalho para atrair e continuar, né, a ser aí um empregador de escolha, né, para esses colaboradores. Então, tem sido um desafio. De novo, a gente não vai agradar a todos, acho que tem um grau de flexibilidade grande no que vai vir a ser aí o futuro do trabalho. A gente está chamando aqui de trabalhar de uma forma inteligente, né? Smart Working é o nome do nosso projeto que a gente está construindo, mas, de novo, a gente está testando, a gente está ouvindo muito. Acho que esse ponto, né, que a Adriana trouxe, né, de escutar, né, das pesquisas aí que ela comentou, né, que a América Latina tem respostas altas, a gente aumentou a quantidade de pesquisas que a gente faz para ver o nível de conforto das pessoas, né, um pouco de expectativas. Então, está próximo, né, das pessoas, essa questão do, né, escutar de uma forma mais frequente, né, isso tem entrado. Então, assim, a gente está nesse processo de transformação e as pessoas refletiram demais durante a pandemia, e a gente vai entender isso mais para frente, né, como que vai impactar o nosso dia a dia, mas, por enquanto, a gente tem conseguido encontrar esse equilíbrio para reter e atrair também as pessoas que a gente precisa aqui para o banco. Bom, quando se fala, né, que agora está o físico, o profissional, né, todo mundo, né, porque a criança passando, na verdade, eu acho que isso foi a coisa mais sadia que aconteceu, né, porque, eventualmente, logicamente, quando eu ia para o trabalho, eu não vou só com o profissional, eu vou com o meu pessoal, com tudo que está lá. Então, agora teve a oportunidade de materializar isso, né, que realmente é o físico, todo mundo presente lá, e até a família, que sempre fez parte, mas agora passeando pelas lives e pelas reuniões. Tem uma pergunta aqui, nós estamos falando sobre isso, o André Rodrigo Nascimento perguntando: como estão as estatísticas de afastamento por burnout? Vocês têm esses dados, principalmente no pós-início da pandemia? Vocês têm isso, por acaso, esse dado? A gente tem, na ION, a gente tem medido isso, a gente já media antes e segue medindo, né? A gente tem o programa de EAP também, como comentou o Renato, de apoio ao colega, de apoio ao funcionário. Sim, a gente teve um aumento, principalmente no começo da pandemia, começo a gente ainda está, né? Não acabou ainda, mas não acabou. Nos primeiros anos, né? No primeiro ano a gente teve um aumento. Depois isso foi baixando, no sentido de, acho que as pessoas foram aprendendo também, entendendo melhor como se organizar. A gente também, como organização, foi aprendendo e ajudando as pessoas a se organizarem, os gestores a conectarem com as pessoas e acompanharem o dia a dia das pessoas. Então, foi um aprendizado mútuo, né? Tanto de gestores, quanto de equipes, de organização, quanto sociedade. Então, a gente teve um aumento ligeiro na curva de afastamentos. Isso voltou já ao normal e a gente segue acompanhando, né? Eu acho que tem aí uma questão importante que é seguir medindo, porque esse modelo híbrido é o modelo também que a gente escolheu. A gente também chama de Smart Working, Renato, então a gente também escolheu esse modelo, e a gente precisa seguir, né? Porque a questão, né, de como trabalhar virtual, de como organizar as reuniões, de como organizar o seu tempo pessoal e o seu tempo conectado, essa exaustão da conexão, né, o tempo todo está aí na câmera, a gente usa a câmera o tempo todo por uma questão de, né, de respeito ao quem está do lado de lá. Então, assim, uma série de aprendizados que a gente foi tendo e ajudando todo mundo a se auto-perceber e a perceber suas equipes, os gestores muito próximos das equipes, acompanhando, né, individualmente, e as equipes como um todo. Então, isso ajudou a gente a trabalhar e ajudar as pessoas a entenderem como autogerenciar isso, e os gestores também
a como cuidar melhor das suas equipes nesse sentido do espaço virtual, né? E agora no modelo híbrido vai ser uma reaprendizagem. A gente ainda está em casa, a gente está começando a voltar para o escritório agora, então vai ser um reaprendizado de como fazer isso no híbrido, né? Porque muda totalmente, né? O que a gente mudou é uma mistura do que a gente estava versus o que a gente era, então é novo de novo e a gente vai ter que seguir aprendendo. Então, respondendo à sua pergunta, André, a gente teve assim, um aumento ligeiro o ano de 20, no final de 20, 21, voltou a estabilizar, mas a gente segue acompanhando, porque é né, um termômetro aí importante, um feeling importante que a gente precisa ter com relação a como a gente gerencia essas agendas e como a gente ajuda as pessoas a gerenciarem suas agendas, porque tem uma ajuda corporativa aí que precisa existir um empurrão, né, uma agenda estratégica importante de cuidar dessa qualidade de vida, desse tempo de conexão, desse olhar das pessoas com relação à exaustão, ao cansaço e tudo mais. Tem sido anos muito difíceis para todos, né? A gente precisa aceitar isso e a gente precisa repensar em como a gente organiza a nossa agenda no dia a dia, pessoalmente, profissionalmente, juntando tudo nesse mesmo ambiente aqui virtual e agora híbrido. Eu só complementaria, né, nesse ponto da Adriana, que essa questão do burnout, né, ela tem um impacto no trabalho e do trabalho, mas é exatamente o que você falou, as pessoas nós, né, somos seres complexos, então tem a pressão, né, o dia a dia ali do trabalho, e você tem as questões familiares, as questões financeiras, né, a gente, um pouco antes da pandemia, a gente entendeu essa questão, ou seja, quando a gente fala de saúde mental, bem-estar dos colaboradores, não adianta só a gente falar do trabalho especificamente, a gente tem que falar do todo, né? Então, a gente tem que falar da saúde mental, da saúde física, né? Então, quantas pessoas deixaram de fazer exercício, o estresse, né, aumenta, né? A questão porque as academias fecharam, agora tem que usar máscara na rua, então não vou ficar andando, né? Não vou ficar caminhando e correndo. Tem a questão da saúde financeira, né? Cônjuges e parentes perderam o emprego, né, perderam a vida. Então, assim, a gente teve uma combinação de fatores que agregou, né, o desafio aí para os casos, né, de burnout, saúde mental. Então, as empresas elas tiveram, né, dentro dessa rede de proteção. Então, a gente tem um programa que se chama Mais Equilíbrio, né, que ele olha, né, os pilares, né, da saúde, mas de uma forma completa. Ou seja, não adianta só, né, a gente falar do trabalho e formas de aliviar o trabalho, sabendo que tem outras frentes, né, outros pesos aí nas costas dos colaboradores que a gente não sabe, né, muitas vezes não sabe, alguns são mais abertos que outros. A pandemia escancarou a casa, né, dos colaboradores para as empresas, né? Então os gestores, aquilo que você falou, né, é difícil separar, mas todo mundo entra à mesma hora, almoça à mesma hora, sai à mesma hora. A pandemia acabou com isso, então a gente entrou na casa dos colaboradores, a gente via, né, quem tinha ajuda em casa, né, teve que se liberar da ajuda até para proteger, né, um colaborador doméstico, e cuidava de pai, cuidava de mãe, né? A gente via, além do gato, né, cachorro, né, pessoas aí, às vezes a outra pessoa que trabalhava em outra empresa trabalhando na mesa do lado. Então teve um nível de estresse, né, de testar a resiliência aí das pessoas que foi bem agravada, né? Então acho que para a liderança também, né? Então só fechando, a liderança ela tem que entender que não adianta só o trabalho ele entra num contexto maior da vida das pessoas que tem que ser endereçado, e a questão da diversidade, cada pessoa tem uma realidade, né, uma situação muito específica, não é todo mundo que conseguiu montar um escritório em casa, né? Então tem o desafio de entender isso também, né, que é mais do que só o trabalho, né? Então a cobrança ela vem associada a uma série de desafios que a pessoa já tem na vida privada dela. Então, de fato, é um desafio grande aí para os gestores. Ótimo. O Milton Sesimbra fez aqui uma pergunta, que a gente está falando do híbrido, né? A gente falou, ele falou, com a modalidade híbrida ou em home office, como é que vocês veem a relação de confiança das lideranças com com equipes que trabalham remotamente, ao invés de ficar à vista, e como vocês têm trabalhado, e os outros RHs buscam tratar isso para não criar um ambiente de desconfiança, né? Daqueles que estão remotos, né? Porque estava todo mundo acostumado com o presencial e virou remoto. Vocês sentiram isso? A liderança trabalhada para isso? Isso está acontecendo?
que a confiança é a base da relação, né? Se era antes, agora virou, né? Assim, não tem, né, como não ser. Não tem como não ser, por mais que existam ferramentas de controle e tudo mais, e a gente tem ouvido muito falar disso, a questão da produtividade e tudo mais, eu acho que foi pego todo mundo tão de surpresa que a gente, de um jeito ou de outro, teve que confiar, né? E a gente trabalhou isso muito na agenda de treinamento das lideranças, nos nossos programas de liderança internos, falando disso o tempo todo, né? Se antes a confiança é a base de uma equipe de alta performance, agora a confiança é fundamental em qualquer equipe, né? E a gente precisa ter essa confiança, e a confiança é dos dois lados, né? É o gestor confiar na equipe, a equipe confiar no gestor, a gente ter esse ambiente de tranquilidade, de confiança mútua, no sentido de fazer o seu melhor, dar o seu melhor, ter as suas metas claras, isso vai ajudando, né? Um pouco, Irene, o que você falou no começo, o gestor fazer o seu papel de gestor, de verdade, né? O líder fazer seu papel de líder, de acompanhar as entregas, de cuidar, de desenvolver o seu time e de confiar no time, e do time confiar no gestor. Então, acho que se antes existia, né, alguma dificuldade com relação a isso, e claro que ainda existe, porque tem gestores que ainda estão se adaptando a esse modelo, a gente está 2 anos nisso, mas a gente ainda tem gestor que sente dificuldade nisso, mas não tem outro jeito, né? Acho que a pandemia escancarou um pouco essa questão da confiança, no sentido de que não tem como, né? Porque a gente foi pego tão de uma hora, a gente estava comentando aqui antes de começar, em uma semana todo mundo foi para casa e ficou trabalhando de casa, quem estava preparado tecnologicamente, quem não estava, quem tinha ferramenta e quem não tinha. Então, teve que confiar e os resultados aconteceram, a gente teve resultados ótimos aqui na IU nos últimos anos. Então, assim, mostra que faz parte, né? Confiar faz parte da relação e não tem outro caminho, né? Não existe outro caminho. Obrigada. Renato, por favor. Não, esse ponto eu acho que é super válido. Acho que a pandemia, de fato, é um tema que o RH sempre bateu muito nessa tecla, né? Que você não pode fazer gestão por presença no escritório, ou seja, porque ele sempre chega cedo, mas ele sempre vai embora tarde, né? O esforço, né? E não necessariamente a entrega. E uma vez você desmonta, né, esse modelo, né, de comando e controle visual, né, de quem chega a tal hora, de quem vai embora, olha, saiu tal hora, né, para uma questão de resultado. Então, o gestor ele faz o papel dele, que é gerir resultados através de pessoas, né, e não de ficar em cima ali das pessoas. Então, essa transição, né, do modelo de gestão, ela foi chave e teve que acontecer. Concordo plenamente com a Adriana. Não teve opção, né? Então, de repente, a equipe que eu via todo dia, né, ali, a hora que chegava, a hora que saía, sumiu, né? Agora eu estou numa tela, né? Alguns estão disponíveis no horário que eu procuro, outros não, e você passa a ter o viés de olhar o resultado. Então, assim, o que é o seu combinado, a sua função, você vai entregar isso, né? A confiança, né, de combinar um prazo, aquele prazo ser cumprido e cobrar uma entrega também que a pessoa tenha as ferramentas para entregar. Então, isso foi construído, né, acelerado, nesses últimos 2 anos. Os gestores tiveram que se adaptar. A gente tem gestores que estão sofrendo ainda, mesmo em 2 anos, né? Mas está difícil, eu não vejo a pessoa, né? Não sei, não liga a câmera, aquela história, né? E não é todo mundo que está confortável, né, de manter a câmera ligada 8 horas, 9 horas no dia, né? Então tem esses desafios, mas acho que no geral esse distanciamento, né? O pessoal fala lá, a assincronia, né? Assíncronos, ou seja, as pessoas trabalham em horários diferentes, mas o resultado é comum. Então acho que o gestor ele tem que buscar um engajamento, aquela visão, olha, todo mundo vai fazer o seu pedaço, mas no final a gente tem que chegar, né, num fim comum. Acho que esse desafio, e a grande parte dos líderes se adaptou super bem, né? E as equipes também, né? E acho que uma grande prova, né, da pandemia tão emergencial foi isso, né? Que mesmo sem todas as ferramentas, sem todas né, sem tudo que era necessário, para uma saída planejada, né, para colocar 100%, né, de uma empresa em home office, ainda assim não impactar clientes, é que funcionou. Ou seja, as pessoas se adaptaram, as pessoas são adaptáveis, elas querem contribuir, elas querem, né, fazer o melhor trabalho. Isso foi uma prova de choque, né, de que as pessoas estão preparadas e querem colaborar e querem fazer sua parte, né? Não vão abandonar aí o gestor ou se defender atrás de uma deficiência tecnológica. Então, acho que isso mostrou também, né, para os gestores que, olha,
confia, né? Funcionou aí 2 anos, vai funcionar, o futuro vai ser assim, você não vai ter mais 100% da sua equipe em nenhum momento com você, né? Mais, né? Porque a gente já nem tem mais espaço físico para tudo isso, então a gente aproveitou para repensar também espaço físico nesses 2 anos. Eu tenho menos cadeira do que gente, né? Então a realidade vai continuar, né? Então os líderes ou aceita, né? E tem sido super benéfico para o líder, para o colaborador. Então, no final, a prova é de que o ser humano é resiliente, ele é adaptável, funciona. Não é todo mundo também, ou seja, ao longo do caminho, fomos perdendo aí pontualmente, né, alguns colegas, né, que não se adaptaram a essa situação, mas, de forma geral, provou que somos, né, resilientes e adaptáveis. Né? Então, funcionou. A base disso tudo realmente, como vocês comentaram, é a confiança, né? É engraçado que muitos anos atrás, mas há muitos anos atrás, o Steve Covey escreveu um livro, The Speed of Trust. E nesse livro ele dizia o seguinte, que quanto mais confiança eu gero, mais rápido, mais agilidade a minha organização tem. E naquela época, todo mundo falava de agilidade, que era necessário agilidade, mas é a mesma coisa que a liderança, mas o negócio eu dava. Mas agora, essa agilidade de transformar os negócios é super necessário. Então, a confiança ela vai ser talvez a chave do sucesso para você conseguir fazer toda essa mudança. E ainda falando em mudança, vou trazer aqui uma pergunta da Sueli, minha querida amiga, por acaso ela está aqui, não estou vendo, mas estou lendo a pergunta dela, e ali serve tanto para... Ela fala da Adriana, mas tanto da Adriana para o Renato, porque, na verdade, o que nós estamos sofrendo é um processo de transformação das organizações. Está todo mundo... E para promover essas mudanças, de engajar e driblar o desafio, de estarem todos em trabalho remoto e garantir a conexão pessoal, como é que tem sido isso para vocês? Eu acho que eu não entendi a pergunta, desculpa, Irene. Ela diz assim, tem um processo de transformação em todas as organizações. Como tem sido promover a mudança, engajar pessoas e driblar o desafio de estarem todos remotos e garantir a conexão? É isso. Olha, o desafio é enorme, né? Porque é tudo ao mesmo tempo agora, né? É uma grande transformação acontecendo de uma hora para outra, né? Acho que a gente vinha num ritmo, todas as empresas vinham falando de transformação, vinham falando da mudança do trabalho, né? Do propósito. De repente, isso é como pegar a fruta verde e colocar, né, no jornal para ficar madura rápido, né? Amadurecer de uma hora para outra. Então, é um processo intenso, né? Tem sido para nós um processo intenso, um processo importante, é a principal agenda de toda a liderança nossa, né? No sentido de trabalhar essa transformação, a agilidade, deixar as pessoas próximas, né? Conectar as pessoas. A gente tem trabalhado muito com gestores, eu entendo que não tem um caminho só, né? São vários caminhos e são várias opções que você tem que colocar todas numa cesta e ajudar as pessoas através de treinamento, através de vivência, através das experiências que deram certo, experiências que não deram certo. Então, é trazer isso para a discussão estratégica das organizações, né? Essa questão da transformação, da agilidade, do trabalho com propósito, faz parte da nossa agenda estratégica de negócio, não só de RH, mas de negócio. Então, os líderes nossos globais têm discutido isso, os nossos líderes regionais, os nossos líderes de business têm falado disso o tempo todo com as suas equipes, né? E a gente, no papel de cuidar de quem cuida, né? O RH no trabalho de cuidar de quem cuida, preparando cada vez mais essas pessoas para fazer essas conversas, os gestores para fazer essas conversas. Então, a gente tem trazido discussões importantes dentro da agenda estratégica de negócio, dentro da pauta de pessoas, para os líderes também fazerem as reflexões importantes e conectarem com as suas equipes. Então, é ao mesmo tempo, né? São diversos caminhos que você tem que ir ao mesmo tempo testando, vendo que der certo, que isso também é o novo, né? É a gente testar rápido, errar rápido e voltar rápido e fazer de novo.
Então, você vai testando, aprendendo, entendendo o que deu certo, refazendo o que não deu e voltando a testar outra vez. Então, é uma experiência intensa, de verdade é intenso, né? Porque é uma pauta importante, mas que para nós tem feito muito sentido e tem sido muito gratificante, além de tudo. Não sei se eu respondi, não sei se eu entendi exatamente, mas é um pouco de tudo. É isso aí. Renato? Acho que nessa linha, acho que no começo a gente teve que forçar algumas interações, né? Então, de repente, a equipe que estava junta, né, se dispersou. Então, quando a gente conversava com gestores, acho que esse ponto da liderança é fundamental, né? Da gestão mais direta, né? É super fundamental. Então, para fazer as coisas funcionar nesse novo modelo remoto, então criar essas conexões, então, assim, cada pessoa vai ter esses one-on-ones, né? As reuniões individuais com cada colaborador para entender as necessidades, os desafios e até as tarefas, ou seja, até entender um pouco de qual que é o combinado, né, com aquele colaborador, mas criar os pontos de checagem mesmo com toda a equipe, incluindo checagem em reuniões até mais informais e que não se falava de trabalho, né? Então, assim, a gente, várias áreas aqui do banco, não foram todas, né, que acabaram adaptando, mas até por uma provocação, né, dessa questão de, olha, a gente está muito distante, né, então os happy hours virtuais, os games virtuais, né, brincadeiras virtuais, onde não se falava de trabalho, mas era um momento de reconexão das pessoas, porque dentro da nossa cultura, pelo menos, né, o relacionamento ele tem um peso muito forte, né? Tanto que a gente não vai migrar para o remoto 100%, a gente vai, né, a gente já se decidiu pelo trabalho híbrido, porque esse contato pessoal ele é importante e no momento de pandemia a gente teve que criar, né, esses momentos de encontro, né, esses pontos de encontro que inicialmente eles eram talvez mais forçados ou mais desconhecidos. Putz, eu vou lá, né, às 5 da tarde numa quinta-feira, né, para falar, né, com os meus colegas. Isso virou natural. Então cada área, cada gestor acabou criando as suas formas de comunicação para a equipe, que de novo vai desde o individual até a equipe como um todo, e tem se mostrado que funciona. Então, de novo, acho que respondendo, não tem fórmula mágica, ou seja, você tem que fazer esses 5 pontos aqui para isso acontecer. Então, mas é isso que acontece naturalmente. Mas essa educação dos gestores de testar. Testa, porque você não faz a gente fez, por exemplo, no RH, né? Vamos fazer um jogo de stop online, né? Para as pessoas brincarem, porque ninguém mais aguenta a reunião só de falar de projeto, em vermelho e verde, né? O que está funcionando, o que não está. Então, a gente testa, não, vamos fazer outro exercício, né? Então, esse testar como que a área vai funcionar. Tem os momentos sérios, os momentos mais descontraídos, mas mantendo a equipe com um senso de equipe. Acho que o gestor ele tem muito esse papel, né? Não dá para ele ter o contato com as pessoas também deixam de se falar. Então, acho que é um desafio, os gestores aprenderam muito, né? Tem muito, né, com as novas formas de trabalhar, a gente vai continuar evoluindo nessa frente, mas, de novo, não tem fórmula mágica, o que funciona para uma área pode não funcionar para outra, mas tem que testar, e o RH tem que estar próximo, o RH tem que ouvir as pessoas também, né? Porque, às vezes, o gestor é um gestor mais fechado, as pessoas não têm coragem de falar para aquele gestor, mas elas têm coragem de falar para um RH, para um business partner, né? Então, o RH tem um papel também de levar um pouco do que está acontecendo na organização para esses gestores repensarem alguns modelos, algumas formas, né, de falar, de entregar. E então acho que o RH consegue ajudar bastante nesse processo também, né? Ok, obrigada. Aqui ainda relativo ao burnout, né, a Eliane pergunta o seguinte: antes da pandemia, tinha muitos casos de afastamento por doença psíquica, depressão ou burnout? A gente não tinha muito e continua não tendo muitos. Temos alguns, aquilo que eu comentei anteriormente. Pontualmente, a gente tinha alguns, subiu um pouquinho, né, entre o primeiro e o segundo ano da pandemia e agora voltou ao normal. A gente não tem muitos casos, que bom, né? A gente não tem muitos casos, mas a gente continua medindo porque é um indicador aí importante dessa questão da intensidade. E um pouco isso que o Renato falou, para ajustar, né? Assim, acho que a gente tem um papel como RH importante no sentido de seguir medindo
para até ajudar o gestor nesses acertos e erros, nas fórmulas que não existem, né? E ajudar um pouco ele a tira o pé, aperta um pouco, né? E vai ajudando. Eu acho que essa parceria do RH com o líder é muito importante nesse sentido. Mas a gente não tinha muitos casos, continua não tendo, que bom. Que bom. Renato? Nosso caso igual, a gente é uma organização que tem 700 e poucas pessoas, 730 pessoas aqui no Brasil, então eram poucos casos, talvez em número absoluto, né, Adriana, olha, 2 ou 3 casos a mais já fazem, né, o percentual aumentar bastante, mas o nosso esforço sempre foi de tentar trabalhar a questão de burnout, saúde mental, bem-estar, antes de chegar à saída, né? E aí, voltando, acho que eu comentei um pouco sobre isso, né, da questão da rede de proteção. Às vezes os colegas, eles são mais próximos de alguns colegas que estão passando por uma dificuldade e trazem isso, às vezes, para o RH ou levam para o gestor, né, e a gente consegue endereçar alguns temas e fazer alguns ajustes ali para não chegar numa condição de burnout, né? Depois que chega, né, os CIDs aí de doença mental, os afastamentos, que podem ser longos, né, e até atrelados ou não, né, diretamente ao trabalho. Uma vez chega nisso, aí é uma gestão da perda, uma gestão ali, o gestor vai ficar sem aquele recurso, você tem que também dar um atendimento para aquela pessoa que vai ficar fora. Não é o cenário ideal, né? Então, a gestão da crise, né, não é ideal. Então, por isso que tem, né, montar o seu modelo, né, de proteção para aquele colaborador, para não chegar num caso mais extremo, ele é fundamental, né? Passa pelo gestor, tem gestor distraído, né, que não percebe, né? E às vezes a pessoa é um tabu. Acho que uma palavra que a gente não falou ainda, né? Esse é um tema tabu ainda para a pessoa, né? Então, quantos colegas nossos aí não estão sofrendo, né, sem compartilhar com o colega, com o gestor, né? E a gente só vai saber, né, num momento mais, né, mais grave, de um afastamento, de uma licença, né? Então, ainda é uma doença silenciosa, né? Tem um tabu, as pessoas não gostam de falar sobre o tema. A gente tem lá o nosso programa de assistência ao empregado, que é confidencial, psicólogos, né, que atendem, a utilização ainda é super baixa, né? Que a gente, pela cultura, né, de pedir ajuda, e outro, né, não, mas isso é passageiro, não, é só o estresse dessa entrega, porque tem, né, aconteceu alguma coisa na família, né, a não aceitação da própria pessoa. Então é aí que a gente começa a trabalhar a prevenção, né? Acho que é o grande aprendizado aí da pandemia. E o gestor, ele recebe o golpe, né? Quando acontece alguma coisa dentro da área, né? Alguma coisa que ele não viu, ele não endereçou, né? Ele sente. Então, trabalhar a prevenção, acho que é a boa prática aí para os RHs, né? Ótimo. Agora eu tenho uma curiosidade. Eu queria fazer uma pergunta agora. Qual foi o fato que mais surpreendeu você durante esse período? Como você reagiu, cada um de vocês reagiu, e se houve aprendizados? Olha, pessoalmente, assim, eu passei a dar muito mais valor a essa questão do ar puro, né, do verde, dessa questão do ambiente, né? Foi um aprendizado pessoal muito importante para mim. Tenho conversado muito com o meu time com relação a isso, né? Porque essa coisa de ir e voltar para o escritório que a gente perdeu, né? De sair um pouquinho e almoçar ou ir tomar um café, que a gente perdeu ao longo desses 2 anos nesse mundo virtual, me fez perceber como é importante o sol, né? Como é importante o verde, como é importante você olhar ao teu redor e não estar com uma parede na sua frente. Então, me ajudou muito pessoalmente ter esse entendimento de que o ar puro, a natureza, você ter momentos de parada durante o dia são importantes para você respirar, se restabelecer, né? Assim, dar um refresh, né? Fazer um refresh na tua mente. Como isso ajuda a você a poder tocar o seu dia a dia, a sua rotina de uma maneira mais saudável. E isso eu tenho compartilhado muito com o time, porque eu acho que cada um tem o seu caminho, né? O que funciona para mim não funciona para o Renato, nem para a Irene, nem para outra pessoa.
Mas essa percepção do que faz sentido para você, e dessas paradas, né, de tempos em tempos ao longo do seu dia a dia, que a gente estava no escritório, ia tomar um cafezinho, voltava, ia até o toalete, voltava, a movimentação de uma sala de reunião para a tua sala ou para a tua mesa, né, para o teu canto de trabalho, a gente perdeu. Então, perceber que isso é importante, que perceber que isso faz sentido, e que ar puro faz muito bem para a gente, para mim foi um aprendizado pessoal muito importante, que eu tenho levado para a minha vida, e por onde eu passo, né? Para os meus colegas, para o time, para tudo, porque essas paradas de tempo em tempo que a gente foi reaprendendo como fazer, para mim, pessoalmente, ressignificou a minha vida, né? Tanto que eu estou fazendo um pouco de trabalho, ainda estou no trabalho virtual, a gente não voltou para os escritórios ainda, estou um pouco em São Paulo e um pouco fora de São Paulo, porque fora de São Paulo eu consigo conectar minha estação de trabalho aqui num lugar onde eu consigo respirar puro, onde eu consigo ver o verde, dar uma voltinha e voltar, né? Coisa que em casa eu não conseguia fazer. Então, acho que para mim, pessoalmente, Irene, foi esse aprendizado, que esses momentos de parada, esses momentos de respiro, esses momentos de ar puro, são importantes para o dia a dia da gente. E tenho compartilhado isso por onde eu vou, porque eu acho que cada um vai achar o seu jeito, cada um vai achar o que faz sentido para você, mas é uma maneira da gente também se reposicionar enquanto pessoas na nossa vida e o que a gente busca para a gente. Obrigada, Renato. Acho que eu vi até um comentário da Fátima, né, que é olhar o que está em volta, né, que a gente não percebia com a nossa rotina, sai super cedo de casa, vai para o escritório, fica 8, 9, 10 horas, volta tarde, né, seu filho já está cansado, né? Eu acho que o grande aprendizado foi esse, né, de olhar e perceber que é possível você ser um só, né, como voltando no que a Irene comentou, ser uma pessoa, um profissional. Acho que a gente falou um pouco sobre isso, né, de que não preciso, né, a persona, né, do escritório é diferente da persona pai, da persona irmão, né? Acho que dá essa questão dessa maior flexibilidade, né, que a gente criou durante a pandemia e que deve, né, continuar aí no futuro do trabalho. Então, acho que olhar que é possível você misturar, né, de uma forma saudável, cancelar uma reunião no dia que você não estiver bem, né, não vai ter um grande desastre na operação se aquela reunião de quinta for para sexta ou ficar para a semana que vem, né? Então, acho que isso aconteceu de forma forçada na pandemia, né? Caiu a internet, caiu a energia, né? Eu também fiquei de forma híbrida entre São Paulo e interior, e a energia caía nas piores horas e não era o fim do mundo, né? E no começo, os primeiros 6 meses, eu tenho que dizer que eu era uma pilha, né? Porque a gente estava tentando se adaptar, não podia ir para o escritório, né? Não era toda a equipe que tinha laptop, né? Então, como que continua a Folha rodando se o pessoal da Folha não tem acesso ao escritório? Então, a gente tirou o computador de um para dar para outro, né? Então, eu era um estresse em pessoa, né? Caía energia, caía a conexão. E a gente depois, com o tempo, foi vendo, olha, não é o fim do mundo, né? As coisas, tem coisa mais importante, né? Tem pessoas que precisam de você, né? As coisas vão. Então, acho que teve uma surpresa positiva de que é possível ser uma pessoa só e ter a vida talvez com mais leveza, né? Que tem coisas mais importantes. A gente estou ainda nesse processo, né, de aprendizagem, mas acho que foi um choque de realidade para muitos, assim, né? E foi que a gente não precisa mais ser tão separado, né, das nossas vidas. Aí. Então, acho que tem um pouco dessa lição que fica. A gente espera que fique também, né? Porque no começo da pandemia a gente falava muito isso, né? Mas quando acabar a pandemia as coisas vão voltar ao que era, né? A gente falava, não, a gente vai pegar o melhor dos dois mundos, né? Então a gente não sabe como vai ser, se as pessoas vão voltar todo ao que era no passado, né? Esquecer da questão dos trabalhos híbridos, remotos, né? Mas a gente espera que pelo menos a gente evolua aí como ser humano, né? Como organização, para o futuro do trabalho ser melhor do que era antes da pandemia. Muito bem, você sabe que falando sobre isso, eu senti uma vontade de compartilhar. Uma das coisas que mais me surpreendeu foi que eu comecei a dar valor a... Eu vi os filmes e vi as pessoas saindo para fazer uma compra, vi as pessoas saindo para ir a um restaurante. Eu me lembro que eu estava vendo aquele Gilmore Girls, que eu queria anuviar. Falei, gente, eles se abraçam, eles saem. Foi uma das coisas que eu
eu percebi e me surpreendeu, né, que essas pequenas coisas fazem uma grande diferença na vida da gente, né? Bom, gente, nós estamos chegando ao final, então, esse final eu deixo sempre para que, infelizmente, quero pedir desculpas, não pude, ficou faltando 1 ou 2 perguntas, mas a gente tem que, para cumprir o horário, às 8 horas a gente termina, e eu quero reservar esses últimos minutos para tanto o Renato quanto a Adriana poderem se despedir de vocês e deixarem aqui uma mensagem para vocês. A minha mensagem é com relação à autoaceitação, né, ao autoconhecimento, e que a gente siga com os bons aprendizados da pandemia, né? Eu tenho pensado muito nisso, nesse retorno, Renato, isso que você comentou, né? Que a gente falava, será que vai ficar? Eu quero crer que sim, né? Que as coisas boas que a gente aprendeu fiquem, que a gente consiga implementar essa gestão mais humanizada, né? Alguém escreveu aí no chat, eu creio muito nisso. Eu acho que a gente aprendeu, né, a duras penas, sendo uma pilha de nervos, caindo as coisas. A gente teve que aprender, de algum jeito, algumas coisas que talvez demorassem mais tempo para aprender. Então, que a gente leve as coisas boas que a gente aprendeu nesses últimos 2 anos para essa nova organização que está vindo agora, essas organizações híbridas, né, nesse novo momento. Né, graças a Deus, no nosso país, a vacinação está grande, está forte, então entendo que, né, com o tempo a gente vai começar a tirar as máscaras, a gente vai voltar a poder abraçar as pessoas, né, Irene? E não vai ser uma coisa tão estranha que a gente olha no filme e fala, existe um abraço. Então, eu quero crer, e a minha mensagem é que a gente leve os aprendizados desses 2 anos tão difíceis, das coisas boas que a gente aprendeu para frente, para a vida, e que o que a gente aprendeu que é ruim também, a gente mantém ali guardadinho, que não é legal repetir e voltar a fazer, né? Que essa gestão que a gente aprendeu a fazer de autoconhecimento, de um maior conhecimento das pessoas integrais, né? Integralmente, a gente leve isso para frente e continue se desenvolvendo nesse sentido. Esse seria o meu recado, a minha mensagem, que a gente consiga deixar nas nossas agendas essa questão importante que é a qualidade de vida, que é o respeito, né, aos limites do outro, que isso é fundamental e que a gente já entendeu que não faz sentido, né? Não faz sentido manter. Então, que a gente mantenha isso nas nossas agendas estratégicas daqui para frente. Obrigada mais uma vez por ter me convidado. Obrigada, Irene. Obrigada, Renato, pela parceria nesse papo tão gostoso. Muito obrigada. Renato, querido. Obrigado, Adriana. Foi um prazer. Né, eu acho que de mensagem, na mesma linha, né, a gente está evoluindo aqui enquanto profissional, enquanto pessoas, né? Eu acho que fica minha mensagem, eu não sei se a maioria da audiência é de RH, mas eu acho que o RH tem que parar e refletir, né, sobre o que foram esses 2 anos. Eu acho que foi uma área fundamental, né, de cuidar das pessoas. Eu acho que quem passou, né, por esse processo, com certeza saiu um profissional melhor, né? A gente brinca, né, que mar calmo não faz bom marinheiro. Acho que foi uma prova de que profissionais de RH que têm a experiência de passar por essa pandemia, cuidando das entregas da área, mas cuidando das pessoas, né? Saúde estava no centro aqui de todas as decisões. Então, meus parabéns a todos os profissionais do RH que passaram, né, por essa prova de fogo de 2 anos e vão continuar passando, né, Adriano, para transformar aí o futuro do trabalho. Então, nosso trabalho ainda não acabou. Temos aí uma transformação para acontecer, mas que, com o empenho de todos aqui, acho que a gente vai fazer o mercado de trabalho mais humano, mais flexível. Ótimo. E obrigado, Irene, pelo convite. Que nada. Eu que agradeço a todos que participaram por perguntas. Lamento não poder ter feito todas as perguntas. E quero deixar aqui como como nós estamos no mês das mulheres, né? Deixar aqui os meus parabéns para essas verdadeiras heroínas. Clap your hands, porque trabalharam durante esses anos todos de pandemia, com criança. Muitas vezes a gente teve que botar os nossos assistentes em casa para protegê-los, né? Então, e elas ficaram sozinhas com as crianças. Então, meus parabéns a nós todas, né? E a vocês também, os homens, por serem esses companheiros que nos ajudam nessa nossa caminhada também. Um beijo a todos e a gente volta no próximo ICO. Muito obrigada. Pronto, podemos deixar.